Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais um encontro de reflexões aqui no nosso programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje, 28 de julho de 2017, última semana de férias escolares e também, no meu caso, de férias profissionais. Estamos aí retomando as atividades e hoje na agradável companhia do nosso querido José Irmão, do nosso querido João, do nosso querido Marcos Melo e também do não menos querido Guilherme. Hoje, além do tema semanal do Evangelho, intitulado A Fé que Transporta Montanhas, capítulo 19, capítulo 19, nós vamos abordar o tema da reencarnação que foi sugerido pelo nosso José Irmão, né, José? Ou foi sugerido aqui pelo grupo, né? Pensei que tinha sido centralizado na sua pessoa, viu, queridão? Então, nós vamos primeiro discutir, fazer um breve comentário desse tema inicial, o poder da fé. E iniciamos com a passagem que se encontra lá no Evangelho de Jesus, nas anotações do Evangelista Mateus, capítulo 17, itens de 14 a 20. E esse capítulo 17 também é um capítulo que muito me emociona, porque é um capítulo em que Jesus sobe o Monte Tabor na companhia de João, Tiago, também irmão de João e ambos filhos de Zebedeu, e de Pedro. Eles sobem lá no Monte Tabor e Jesus tem aquele fenômeno conhecido como transfiguração e duas personalidades são visíveis a tal ponto que Pedro pergunta para Jesus se ele deve fazer uma tenda para Moisés e outra para Elias. Então, se lá no Deuteronômio 18, Moisés proibiu a evocação dos espíritos, lá em Mateus capítulo 17, o próprio Moisés veio retirar a proibição das manifestações mediúnicas, das manifestações com os chamados mortos. Mortos segundo a carne, pois a morte não existe, como nos ensina o Espírito da Verdade. Mas nós vamos encontrar nesse estudo do capítulo 19 a seguinte passagem. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água.
apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos então vieram ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evidentemente que temos que fazer alguns comentários a respeito dessa passagem. Demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito. Não, na época, era esse o entendimento que as pessoas tinham quando era usado o termo demônio. Com o passar dos séculos, a palavra demônio foi assumindo uma outra conotação, uma conotação de um ser voltado para o mal eternamente. Voltado para o mal e para prejudicar os outros eternamente. Evidentemente que não era esse o conceito na época de Jesus. E também Jesus, que é todo amor e misericórdia, não expulsou e não ameaçou demônio nenhum. A sua luz, a sua superioridade moral era tamanha que bastava a sua presença para que aqueles espíritos imperfeitos, aqueles espíritos obsessores que acompanhavam, no caso descrito, aquele jovem, aquele garoto, induzindo-o a se jogar na água, a se atirar ao fogo. Então, esses espíritos imperfeitos, esses espíritos pouco evoluídos e que hoje nós reconhecemos como espíritos obsessores, transitoriamente voltados para o mal, só de estar na presença da luz imperecível, da luz majestática de Deus, de Jesus, já era suficiente para que eles se curvassem a essa magnanimidade do Mestre e eles se sentissem atraídos para mudar a sua postura perante a vida. Então, na verdade, Jesus não expulsou os demônios. Jesus encaminhou esses espíritos obsessores, esses espíritos menos evoluídos, para o socorro espiritual que se fazia necessário e acompanhado pelos benfeitores espirituais que assessoravam a caminhada do Mestre. Então, depois desse comentário, nós gostaríamos também de acrescentar que quando nós acreditarmos naquilo que nós pedimos a Deus, sem hesitação, em nenhum momento, nós obteremos aquilo que pedimos nas nossas preces. E eu tenho certeza que cada um de nós tem um testemunho para poder afiançar esse conceito do Mestre, uma vez que cada um de nós, em determinados momentos, em determinadas situações mais aflitivas, menos aflitivas da vida de cada um,
num determinado momento, cada um de nós dirigiu-se ao Senhor, aos bons espíritos, a Jesus, pedindo a intercessão dos planos superiores, e fomos agraciados, e fomos atendidos em nossos anseios. Acho que já tive a oportunidade de contar aqui que quando era jovem, tinha 13, 14 anos, no silêncio das minhas orações, e nem sabia direito fazer as orações, né? Hoje ainda considero não saber, né? Imagina, com 13, 14 anos, os meus pais eram separados, e eu pedi em silêncio, em oração, que se eles não pudessem se reconciliar, que pelo menos diminuísse a desarmonia que havia entre eles, né? E, para minha agradável surpresa, o tempo passou e, apesar deles terem se separado por um período de 13 anos, eles, num determinado momento, se reconciliaram e ficaram juntos por mais 10 anos. Então, para mim, foi muito bom isso. E uma coisa assim que eu fiz assim até no silêncio da oração, né, no silêncio do coração, e nem imaginava, né, que seria atendido. Bem, amigos, é mais ou menos essa a ideia que nós temos sobre a fé, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Então, vocês fiquem à vontade para fazer algum comentário. E João, você tem algum comentário para fazer nesse sentido? Marcos Melo, fiquem à vontade, amigos. Ô Marcelo, bom, como você falou, parece que todos nós temos um testemunho, né? Ou pelo menos uma experiência. Uma experiência. E acho que cada um tem. E até essa questão de você recorrer a um santo, né, para que ele interceda por você em alguma situação, né, você, a partir da fé que você tem, que faz essa movimentação dos fluidos, que faz com que aquilo que você estava necessitando, se for para o seu merecimento, ocorra, né? E eu me lembro uma passagem, quando eu era muito criança, eu tinha uma bronquite lá em Minas, né? Que coisa interessante. E era terrível a minha doença, né? E chegou ao ponto da minha mãe me levar no médico, e o médico não querer internar mais, dizer, olha, leve para casa, porque aguarde o pior. E ela já foi desesperada, e ela lembra que no caminho ela foi rezando para Santa Rita de Cássia, né? E foi que... A protetora dos olhos, né? Da vista, né? Santa Rita de Cássia... Não, acho que é outra, né? Santa Rita de Cássia... tudo bem. O que eu me lembro é Santa Rita, mas... Santa Luzia, acho que... é Santa Luzia, tem razão. Isso mesmo, eu sempre me confundo. Santa Rita de Cássia, ela era devota de Santa Rita de Cássia. E eu me lembro que depois disso, eu passei a usar um patuazinho, um negocinho, que também era um... Como é que se chama isso? Em Minas não é patuá, não, outro nome, é um... Bom, eu vou lembrar já. Eu usava esse colarzinho até a recuperação total. E eu acabei me curando de uma bronquite que, segundo o médico na cidade, era praticamente incurável, que estava já desenganado por ele. Como se fosse um talismã, isso mesmo. Escapulário, isso. Então é mais no sentido de talismã mesmo. Isso, exatamente. E acho que cada um deve ter a sua história. E a gente vai aí em Aparecida do Norte, né, na cidade de Aparecida, na Sala dos Milagres, e vemos... Nossa, é impressionante aqui. É impressionante. Aquela Sala dos Milagres é impressionante. Bem sabemos, talvez, ou temos um entendimento que o milagre em si não existe, é uma movimentação fluídica que causou aquele bem às pessoas que procuraram. Mas é uma fé ali que está sendo movimentada, né? É isso mesmo. E não é uma... Bom,
depois nós vamos aqui desenvolver, né? Mas a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Eu ponho aí a bola quicando aí para o pessoal debater. Enquanto se passa aí para o Zé, deixa eu só fazer um comentário. A gente está com o Marcelo aqui. O que é uma fé, se não o efeito placebo, o efeito nocebo? Exatamente. Como que também tem essa o essa acreditar visão também. muda, né? Exato. Predispõe a você receber, né? Sua fé te cura, né? Exatamente isso que o Marco está falando, que é super interessante, do movimento dos fluidos, né? É importante, às vezes, tem gente que está nos ouvindo que não conhece o espiritismo mais a fundo, mas então é interessante a gente até comentar. O Allan Kardec nos diz, através de toda a obra básica, principalmente, né, Livro dos Espíritos e tudo mais, que existe um fluido chamado fluido cósmico ou fluido universal, que é um fluido que, digamos, eu imagino sempre como se fosse a massinha de modelar de Deus, né? Ali obedece o pensamento divino, né? E pega forma. Então, quer dizer, os espíritos nos dizem que é como se nós estivéssemos mergulhados dentro desse fluido, né? Esse fluido cósmico, esse fluido primordial, né? E aí os espíritos nos dizem que nós, que somos espíritos encarnados também, conseguimos movimentar esse fluido pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, pela nossa emoção, né? Então, podemos entender também a fé, como disse o Marcos, através desses fluidos. E na obra de André Luiz, para quem não conhece, André Luiz, para quem não viu o filme, né? Aquele médico, já famoso hoje, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, né Marcelo? Que ele reencarnou e que já desencarnado foi para o mundo espiritual. Exato. E virou repórter, digamos assim, repórter espiritual, porque das nos coisas traz, espirituais, né? Exatamente, nos traz através da mediunidade de Chico várias obras em relação ao mundo espiritual. E uma das obras, que se chama Entre a Terra e o Céu, ele inicia com o espírito de Clarencio, que é o que resgata André lá nos umbrais, dizendo o seguinte, que todo desejo é manancial de poder, né? Nos diz o espírito. E lá, nesse primeiro capítulo, ele diz exatamente isso. Quer dizer, todos os espíritos têm o poder de movimentar os fluidos que vêm de Deus. Quer dizer, isso é criado pelo Criador, pelo nosso Divino Pai, né? E todos os espíritos têm a capacidade de manipulação. Do anjo ao mais ignorante, ele diz, né? Então, quando nós manipulamos, ou atraímos, ou pedimos, né, e de certa forma, quer dizer, sempre atraímos, para o bem, obviamente que isso vai ser uma bênção para nós. Assim também, quando nós atraímos para o mal, né, isso também se transforma em grilhões aos nossos pés, porque está na lei, ele diz, né, e é palavras do próprio Jesus, né, do próprio Mestre, quer dizer, bata e a porta se abrirá. Então, está na lei esse tipo de atração. Você tanto pode fazer para o bem quanto para o mal. Por isso que quando nós vemos os homens de gênio, aquelas pessoas que têm uma capacidade absurda de vontade, né, que persistem em alguma coisa, que vai a fundo, que busca, eles acabam de fato conseguindo. Porque não só é a vontade de persistir em cima, como dizem, né, alguns, que é muito interessante. Parece que o universo arquiteta a favor, conspira, exatamente, essa palavra, desculpa. Aí eu forcei um pouquinho, arquiteta ficou meio estranho, né? Mas conspira, quer dizer, o universo conspira a favor, né? Porque eles têm esse poder de atração tão forte que é importante. Isso nos faz lembrar, meus queridos, de como é importante manter a vibração elevada, né? Manter, como o Marcelo iniciou aqui dizendo, manter uma fé positiva nas coisas boas, né? Quer dizer, você procurar manter os bons pensamentos, a boa vontade, né? Principalmente nas dificuldades,
A gente procurar manter esse otimismo, observando os problemas como um momento de aprendizado, porque senão, quando a gente entra também no pessimismo, né, o que dizem, nossa, desgraça pouco é bobagem, né? Nossa, isso começou a acontecer. Por quê? Porque você entra também numa linha de atração energética negativa que parece que o negócio não tem fim. É mesmo, Zé. Vai embora. Né? E até complementando o que você está dizendo também, a questão de, normalmente não somos atendidos naquele pedido, né? Mas nem por isso percamos a nossa fé, porque aquela dificuldade, ela nos é necessária, né? Às vezes não ocorre aquela cura tanto que você desejava, né, Marcelo? Do jeito que nós gostaríamos. Eu acho que o ponto é assim, não é atendido do jeito que a gente acha que seria certo. Do jeito que a gente acha, né? A gente recebe o remédio que Deus sabe que a gente precisa, não que a gente... Então não percamos a nossa fé, continuemos firmes e fortes nesse sentido, porque é o aprendizado, né? Nós necessitaríamos passar por essa prova, por essa provação, para que possamos melhorar. E a nossa querida doutora Sônia, essa semana deu uma palestra maravilhosa falando exatamente isso aí que você falou, né, Zé? Não sei se você estava lá, mas assim, e ela dizia exatamente Mas foi gravado, viu? Tá também maravilhoso, aí vai estar em breve aí no YouTube, né? Mas enfim, ela dizendo exatamente a importância dessa questão da sintonia. E eu acho que legal essa questão do espiritismo, né? Porque aí a gente vai aprendendo que nós somos fontes, né? Ela falando lá sobre a glândula pineal e tudo mais, sobre cura, o magnetismo, e nós somos usinas geradoras, né? Então, assim, a gente pode tanto gerar como um gerador, né? Esse conceito para mim é fácil, porque a minha área é de elétrica, né? Mas enfim, para quem não tem um gerador, ele pode gerar, por exemplo, positivo e negativo, vamos dizer assim. Fazendo uma figura de linguagem aí para comparar, então assim, se a gente está, vamos dizer, sintonizado ou buscando um pensamento positivo, né, e aí a gente vai gerar essas coisas. E aí a Sônia deu exemplos maravilhosos lá, né, de como a cura acontece. E se a gente foca no negativo, a gente vai atrair tudo isso aí, entra numa espiral descendente negativa, né? Quer dizer, então né, Marcelo, foi muito interessante, é legal você ter comentado isso aí, Zé Irmão. Só quis lembrar da nossa querida Sônia, um beijo para ela aí também, mas, né, queria comentar isso aqui. Em breve estará disponível lá no CEPT Vinhedo. Você já recebeu? Ainda não, né? Bom, e o nosso querido Guilherme fez a menção do efeito placebo. E é interessante, né? Porque na pesquisa científica, quando uma nova droga vai ser lançada, então ela é comparada, o estudo se chama duplo cego randomizado, duplo cego aleatório, ou seja, o médico que está dando remédio para o paciente, ele não sabe o que contém aquele remédio. E ele vai anotar os sintomas que o paciente vai voltar e vai, através de um questionário, vai ser perguntado o que ele está sentindo, etc, etc. Né? E duplo cego, ou seja, o paciente não sabe o que está tomando e o médico não sabe o comprimido que foi dado de acordo com a pesquisa científica. Né? O comprimido, a drágia, né? O remédio, enfim, o medicamento. Então, aí depois de um certo tempo... Mas ele não sabe se é o placebo ou se é o que tem... É nesse sentido. Ele não sabe se tem se é o verdadeiro ou o falso. Se é só o medicamento que tem só a farinha... Certo. Ou o que tem o princípio ativo. Nem o paciente, nem o médico. Entendi. Por isso que o estudo é duplo cego. Para quê? Para que não haja influência. Para não ter influência. Para quando você faz o questionário... Quando você faz o questionário, para o paciente não ser influenciado tanto daquilo que ele sentiu e o médico também. E o médico também não induzir. Exatamente. Curiosamente, a metodologia científica teve início no planeta através do estudo do Kardec. Porque o Livro dos Espíritos foi feito um trabalho
que é mais ou menos a mesma coisa, que é o duplo cego randomizado, né? Duplo cego aleatório, porque ele recebeu mensagens de vários lugares, né, que demonstravam o controle universal do ensino dos espíritos. Aí, a partir daí, outros pesquisadores buscaram uma cópia semelhante ao trabalho dele e começaram a implantar nas mais variadas ciências. O que você ia falar, João? Pode falar. Não, só ia dizer, era o mesmo princípio, né? Usando o mesmo princípio. Entendi. Exatamente. É lógico que eu estou dando a minha opinião, não é só porque nós somos espíritas, né? Mas é que realmente o trabalho pioneiro nesse campo da metodologia foi o de Kardec. Depois é que as ciências, se você for procurar lá no Google, você não vai encontrar isso, né? Mas os outros trabalhos nas mais variadas ciências é que começaram usando o método que o Kardec usou. Lá em 1855, 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Bem, aí então, depois de um certo tempo que o paciente toma a medicação e que é avaliado o questionário, aí eles vão ver se comparar os resultados, né? Quem se beneficiou com o remédio que tinha o princípio ativo e quem se beneficiou com o remédio que tinha apenas como é que se diz lá, a farinha. E curiosamente tem, assim, no geral, né? Estou dizendo no geral, não estou dizendo em particular, mas cerca de 30% dos pacientes referem melhora mesmo com o efeito placebo, né? Não, eu estava imaginando aqui seja, exatamente por causa da questão da fé, né? Porque exatamente. a fé é tão forte que muitas vezes vai fazer mais efeito do que o princípio ativo aí. Bem, aí agora vocês acabaram de me lembrar uma história que o nosso querido Chico Xavier, ele por muitos anos, ele também, antes da reunião mediúnica, ele fazia o receituário mediúnico. Inclusive lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, esse espírito Luiz Gonzaga, ele falou, olha, tudo bem, vai ter a reunião mediúnica, vai ser um trabalho legal, mas antes da reunião, nós desejamos que seja feito primeiro o receituário mediúnico. Então, por muitos anos, o Chico, primeiro, ele fazia o receituário mediúnico. Então, as pessoas mandavam, né, o problema e tal, e ele dava a receita, lógico, de acordo com a orientação do plano espiritual superior. E aí teve uma ocasião que uma senhora o Chico prescreveu a receita, né? E mesmo sendo remédio homeopático, era uma senhora muito humilde que não tinha o dinheiro para comprar aquele medicamento. Sabe o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Aí o Chico falou para ela, olha, você pega a receita, divide em 20 ou 30 pedacinhos, porque ela tinha que tomar por uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. Você divide em 20 a 30 pedacinhos e toma 3 vezes ao dia aquele papelzinho, né? Entendeu? Pegava o papel da receita e tomava com água, entendeu? E lógico, né, que tem testemunhos de casos que a pessoa ficou boa, etc, etc. Então, mais ou menos era essa que era a nossa questão que a gente gostaria de colocar. E aí no próximo bloco nós vamos fazer uma mudança, que hoje nós vamos discutir o tema reencarnação, após do segundo bloco em diante. E, evidentemente, que não sei se o tema vai se esgotar hoje, mesmo porque nós queremos deixar claro que, ao contrário do que muitos pensam, a vida é uma só. Nós espíritas consideramos que a vida é uma só. Ou seja, a vida espiritual, a trajetória da vida do espírito é uma só. Agora, o espírito precisa da experiência na carne. Por isso que ele tem várias vidas sucessivas, utilizando-se de corpos diferentes para efetuar o progresso espiritual a que todos estamos destinados. Vamos fazer a pausa então, queridão? Vamos fazer. A gente estava na dúvida entre duas músicas. Fé Cega
faca molada e andar com fé eu vou. E aí, na dúvida, eu vou tocar o Cio da Terra, porque hoje é dia do agricultor. Opa, que maravilha. Então, em homenagem aos agricultores, Cio da Terra, na voz de Pena Branca, Chavantinho e Renato Teixeira. Nossa, que show, meu Deus. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 28 de julho, ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Marcelo, Pois não? aproveitando que você está dando o telefone, deixa... você que é ouvinte do Momentos Espirituais e acha que eventualmente é só um grãozinho de areia, saiba que o programa é feito para vocês. E a gente estava aqui no intervalo conversando e discutindo realmente sobre se devíamos cortar as músicas dos programas gravados ou manter. E, de novo, o programa é feito para vocês. Então, se vocês puderem ajudar e dar opinião, tanto com relação a esse assunto, como qualquer outra sugestão que vocês possam fazer, por favor, o nosso e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. É sempre muito bom receber e-mail, mesmo de crítica, principalmente de crítica, para a gente tentar melhorar. Mas a pergunta agora é: vocês gostariam que a gente deixasse, então, as músicas dos intervalos, ou então cortar as músicas nos programas gravados é melhor para ouvir com uma duração menor? Contribuam com a gente, por favor, mande então as opiniões aí, para a gente fazer um programa mais adequado para todo mundo. Obrigado. Beleza, Guilherme. Bem, então nós vamos entrar agora no assunto da reencarnação, e cujo conceito, o próprio nome é autoexplicativo, ou seja, reencarnar, voltar a entrar na carne. Ou seja, o espírito tem a sua trajetória desde quando saiu das mãos do Criador e, através das várias vidas sucessivas, ele vai aprendendo a desenvolver as virtudes, a extinguir os vícios e, dessa maneira, alcançando o progresso que o levará à perfectibilidade a que todos estamos condenados. Todos estamos condenados à perfectibilidade. Muito bem, então a reencarnação, ela pode dar-se imediatamente após a morte ou depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito fica errante. Ou seja, entre uma reencarnação e outra reencarnação, nós estagiamos no mundo espiritual, no mundo invisível, e esse período é conhecido como erraticidade. E nós, espíritos eternos que somos,
quando nos encontramos nesse período, nós somos espíritos errantes. A reencarnação, ela pode dar-se na Terra ou em outras esferas, mas sempre, sempre, sempre num corpo humano e jamais, jamais no corpo de um animal. A reencarnação é progressiva ou estacionária, jamais é retrógrada. Ou seja, através das várias vidas sucessivas, o objetivo é o progresso individual e coletivo do homem ou da sociedade humana. É verdade que podemos estacionar, ou seja, podemos não melhorar nada desde quando chegamos no berço, o que é lamentável, né? Porque vivermos 70, 80, 90 anos e não melhorarmos nada é praticamente jogar a existência no lixo. Mas o objetivo é sempre o progresso. E, evidentemente, que esses comentários são comentários iniciais e vamos desenvolver, vamos apresentar o tema reencarnação na visão da ciência, na visão da filosofia e na visão da religião, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existem várias passagens que demonstram a reencarnação. Não com esse nome, reencarnação, mas o conceito está nítido e cristalino. José, gostaria de ouvi-lo. Você poderia fazer as observações iniciais? É isso mesmo. É uma introdução incrível, né, de Kardec, que fala sobre a necessidade da reencarnação, né? Eu inicio dizendo o seguinte: o programa, né, nesse momento, ele é dedicado, obviamente, para os irmãos, para as irmãs aí que têm a fé em Deus, né, que creem em Deus. Obviamente que esse programa, para um materialista ou para um ateu, não tem sentido nenhum, né? Nós falamos aqui um programa também religioso, digamos assim, né? Então, a gente parte da posição de que as pessoas que estão ouvindo acreditam na existência do Criador, acreditam na existência de Deus. Portanto, se você acredita na existência de Deus, você logo é levado a acreditar também que Deus é bom e que Ele é justo, não é verdade? E se Deus é bom e Ele é justo, como explicar, a princípio, olhando com uma visão ainda muito primitiva, tantas desigualdades no mundo? E desigualdades de todos os tipos, né? Vejamos hoje, uma criança que nasce, até mesmo no Brasil, nasce em melhores condições, obviamente, do que uma criança que nasce na Síria, que é um estado que está em guerra, né? Não que aqui não haja violência e que o país não esteja passando por um momento difícil, mas estamos nos referindo a situações extremas, né? Da mesma forma, é daqueles que nascem em estado perfeito, físico e mental, e daqueles que vêm ao mundo em uma situação de doença, de mutilação. Uns nascem cegos, outros nascem surdos, né, com deficiência auditiva, e assim por diante. Então, se nós pensarmos que Deus ele é bom e Ele é justo e que a vida é uma só, tem alguma coisa errada. Porque daí as oportunidades não estão sendo distribuídas de maneira igual, de maneira adequada. Então já há, na minha visão, e isso fica claro na visão da doutrina espírita, uma situação, digamos assim, no conceito
de Deus, né? Como chama? Flagrante, não é? Incoerência no princípio de que Deus é bom e Ele é justo. Então é muito difícil, na visão da doutrina, e também, aí eu falo da minha visão, explicar um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso, sem aceitar a reencarnação. É verdade, uma vida única e essas diferenças com uma única vida, né? É verdade. Exatamente, Marcos. Não é verdade? Não é verdade, João? Então, a gente já começa a pensar por aí. Eu digo aos irmãos, até na semana passada eu falei um pouco sobre a minha trajetória no Espiritismo, e aí eu disse até aqui que o amor de Deus passou a fazer realmente sentido para mim, eu falo aqui de maneira pessoal, quando todos esses conceitos me foram apresentados, e aí para mim fez sentido. Eu falei, não, realmente, o que Kardec está me apresentando aqui nas obras básicas, a iniciar pelo Livro dos Espíritos, faz todo sentido. Porque Deus não está deixando de dar a cada um segundo as suas obras. Ao mesmo tempo, o Senhor está sendo muito misericordioso, porque mesmo aqueles que reencarnam em situação difícil, nós sabemos que é por um tempo. Né? Porque nós sabemos que a reencarnação, além de ser misericórdia divina, daí nós podemos afirmar que a reencarnação é, antes de tudo, misericórdia divina em ação, né? Com o intuito de educação espiritual. Zé, eu estava lendo, Sim, inclusive, o seguinte, só um comentário, eu queria que você continuasse, gostaria de comentar, eu estava lendo aqui eu trouxe aqui o livro, a Revista Espírita, né, de 1862, um livro aqui. Engraçado que o que eu estava lendo, você estava fazendo, era muito, muito impressionante essas questões. E uma coisa que é de uma mensagem, Ensinos e Dissertações Espíritas, a Reencarnação, enviado por um enviado de Haia, o médium foi o Barão de Koch. E uma coisa que ele falou aqui também, que só para complementar, eu queria que você continuasse, por favor, que assim, as pessoas às vezes não param para pensar um pouco o seguinte, como é que poderia, sem a reencarnação, por exemplo, aquelas pessoas, vamos dizer assim, se não fosse pela reencarnação, como é que aquelas pessoas que conviveram com o Cristo, por exemplo, e aí que chegaram ao auge, né, de crucificá-lo, como é que iam expiar essa falha, né, um espírito que viveu lá 2000 anos atrás, sem a reencarnação, né? Como é que isso poderia passar para a humanidade inteira? Então, assim, é uma coisa que ele comenta, que é uma mensagem muito linda, só que é um pouco extensa, né? Mas, assim, ele fala muito sobre exatamente essas questões aí que você falou, que sem a reencarnação, para que todos pudessem ter a oportunidade de serem ricos, pobres, sãos, defeituosos, enfim, né? Idiotas, igual ele diz aqui. Como é que fica aquela impressão, parece que Deus é injusto, mas Deus não é injusto, igual você bem colocou. E aí ele no início ele fala sobre essa questão que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado sobre esse prisma aí, né, sem a reencarnação, como é que seria a expiação daquela situação lá há 2000 anos? Aí passou lá, acabou a vida, pronto, acabou? Como é que é? Né? Não teria nem expiação, João. No caso, eu estou né? pegando aqui vamos pegar um conceito uma linha de da raciocínio vida única, né? Seria assim, o julgamento eterno, né? Então, eles seriam salvos ou seriam condenados. O que é muito estranho, porque daí nós podemos ir até mais adiante, aí eu peço que os irmãos também possam ajudar a desenvolver o tema. Que é o seguinte, vamos um pouco mais adiante, observando um pouquinho mais atrás, né? Até para que a gente possa explicar, de repente, para um irmão leigo que esteja ouvindo agora, como que se dá esse conceito, né? Então, voltando à tese, ao conceito de que Deus é bom, que Ele existe, e que Ele é bom e Ele é justo, e vamos então imaginar que no momento da criação, Ele nos criou para viver uma vez só. Então nós temos só essa vida, e aí nós vivemos em média aí de 70 a 80 anos, não é isso? Ou até às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo da vida que nós levamos, correto? Então vamos imaginar que nós vivemos aí nesse curto espaço de tempo, e aí Ele vai nos condenar eternamente. Na minha opinião, já há um problema de
de tamanho, como chama? Proporção. Porque numa vida, por mais mal que eu faça, uma vida que eu levei 80 anos, eu ter que sofrer eternamente, já me parece injusto e desumano. E olha que Deus nem humano não é, Ele é divino. Então já é incoerência também nesse ponto. Mas vamos mais longe. Segundo a Bíblia, Deus é bom e é justo, Ele é onipresente, né? Onipotente, Ele é o início e o fim. Não há nada antes dele, ou seja, Ele sempre esteve lá. Ele é o que Ele é. Ele é o alfa e o ômega, Ele sempre esteve lá. Então Deus, na hora que vai criar o homem, a raça humana, seja através de Adão e Eva, aí digamos assim, eu creio que nós não nascemos, né? O Espírito não foi feito no momento da barriga, correto? Mesmo para os irmãos, com todo o respeito aos irmãos católicos, evangélicos, alguma coisa, a gente não é feito ali pelo pai e a mãe. Deus nos criou em algum momento. Então já vem também uma outra pergunta. Bom, se o Espírito todos são feitos por Deus, onde nós estávamos antes do momento da fecundação? Deus cria ali naquele momento? E mais, então digamos que Ele esteja me criando. Bom, vou criar um Espírito aqui chamado Zé Irmão. José Soares Correia, irmão, vai ser esse daqui. Deus está, Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele está em todos os momentos. No momento da criação, Ele me dá o livre-arbítrio, Ele fala, vai ser condenado eternamente. Alguém tem alguma dúvida? Ou Deus não sabia que eu ia ser condenado eternamente? Porque Ele sabe. Se eu vou ser o que dá para prestar, como dizia minha mãe, ou não dá para, né? Ou dá para prestar, ou não presta nada, né? Se a situação fosse essa aí, né, da condenação eterna, já estaria... No momento da criação, ele saberia. Já estaria definido, já teria planejado desde antes. Exatamente. Né, de ser executado. Então não seria caridoso. Seria contra o próprio conceito dele de criação amorosa. Então, se Deus criou, Ele não criou para ser condenado. Você fica contra o conceito divino de amor, perdão e caridade. Ele está indo contra os próprios princípios divinos dele. É incoerente. Então, se Ele nos cria, no momento da criação, Ele sabe que nós vamos caminhar para a perfeição. Senão, Ele não nos faria. E Deus não faz nada para ser mal, Deus não faz nada para ser destruído, Deus não faz nada para ser condenado. Nós sabemos que é muito pelo contrário. Deus é todo um amor. Não é assim que está escrito na palavra? Não é assim que está escrito na Bíblia? Portanto, no momento da criação que Ele nos cria, Ele está nos criando, e está lá em Hebreus. É verdade, vos digo que todos foram criados para serem salvos. E diz mais, e todos os serão salvos. E aí Paulo diz, a morte é como um abrir e fechar de olhos. Como o Marcelo disse, a Bíblia está cheio de passagens que comprovam a misericórdia divina, a reencarnação e assim por diante. Então, na minha opinião, e que quando eu li as explicações de Kardec, me atingiram como se fosse uma pancada benéfica, né? Foram essas questões, que aí começou a fazer sentido. Uma claridade meridiana. Exatamente. Então, se Deus... Porque essa parte não batia. Por mais que eu entendesse, com todo respeito aos irmãos das outras religiões, eu estou falando de uma questão pessoal. Mas Deus é bom e misericordioso, mas quantos vão ser condenados eternamente? Mesmo aqueles que creem que... Então o Espírito vai ser destruído. Mas Deus cria alguma coisa para ser destruído? Por que Ele faria isso se Ele é o alfa e o ômega? Ele está em todos os cantos. Então a reencarnação, meus irmãos, não só ela é importante para nós entendermos a misericórdia e o amor divino, como ela é primordial para estar de acordo com o conceito de justiça divina. Não tem como nós entendermos realmente o amor divino, a caridade, a justiça divina, sem. Eu não vejo de outra forma. Eu só ia comentar, inclusive, assim, complementando, Zé, eu queria até que você comentasse, por exemplo, uma situação que sempre, igual a gente comentou na semana passada, né, comentamos sobre a primeira, vamos dizer, exposição aos argumentos espíritas, né? Nós comentamos sobre isso. E uma coisa que sempre me tirava do eixo era exatamente, por exemplo, e uma criança, né? Quer dizer, aí nasce com, 2 anos, vai embora. Por exemplo, é uma doença, né? Uma cardiopatia congênita, como o Marcelo está dizendo. Quer dizer, então onde encaixa
né, essa justiça de Deus. Se fosse uma vida só. Não é, isso me conturbava demais da conta, assim, antes de eu conhecer, né, entender os conceitos espíritas, né? E vamos mais longe. Se a gente for pegar vamos pegar aqui o conceito, continuando pelo princípio do conceito, olha só como aí tudo se encaixa e tudo é perfeito. Para mim, quando eu fui lendo, aquilo foi encaixando de maneira extraordinária. Deus nos criou. Aí muitos poderiam perguntar, então por que Deus não nos fez perfeitos? Por que Deus não nos fez perfeitos, então? Porque nós não teríamos mérito. Seríamos o quê? Um robô? Não. O livre-arbítrio não é escolha, não é liberdade. E liberdade significa que você tanto pode escolher o caminho ruim, o caminho que lhe traz prejuízo, quanto o caminho que lhe traz o bem. Senão não é liberdade. É uma falsa liberdade, correto? Então Deus deu o livre-arbítrio, não é? Mas deu essa nossa liberdade, nos orienta para que nós tenhamos mérito sobre os nossos avanços. Então como é que é feito isso, meu amigo que de repente está ouvindo e é leigo no assunto? Deus nos fez, o que Kardec diz, simples e ignorantes. Ignorância no sentido de ignorar as coisas de Deus. O exemplo que eu gosto de usar, que muitos usam, acho que até Kardec usa também, é de uma criança. A criança está ali, os pais são responsáveis, não é isso? Ela vai aprender a engatear, ela aprende a andar, ela aprende a identificar as coisas, o cérebro dela vai desenvolvendo, ela aprende por acerto e erro, ela tenta de um jeito, tenta do outro, no início ela tem medo de engatinhar, mas ela vai indo, aí quando ela chega na idade de entrar na escola, ela vai aprender as letras, né? Antigamente na minha época era abecedário, agora é de outra forma, os números, e aí ele vai entrar ali no primeiro ano, no segundo ano, até chegar na faculdade para ele poder se formar. Tem como pegar uma criança e levar direto na faculdade? Ela vai ter base para isso? Ela vai conseguir desenvolver, ela vai conseguir resolver uma equação de segundo grau se ela não sabe nem o que é o 1, o 2? Ela vai conseguir ler um livro se ela não sabe nem o que é o beabá, como antigamente o era, né, e tudo mais. Então, é uma progressão natural. Assim é para o espírito. O espírito é uma criança. Ele tem ali suas manhas, não é isso? Ele tem ali seus defeitos. Ele aprende por acerto e erro. Por isso que Deus é misericordioso e nos garante uma reencarnação misericordiosa. Porque aí, eu acho que nós vamos falar aqui também, né, Marcelo? Sobre a lei de ação e reação, que não é uma lei pelo karma, né? Como os amigos hindus, eles tinham. Existem diferenças. A Kardec nos explica, aprofunda essa questão, né? E a reencarnação, porque a reencarnação não é uma criação do espiritismo. A reencarnação já está na lei biológica. Do mundo. Exatamente. Está na lei do mundo. Você pode identificar questões de reencarnação há milênios, não é isso? Os egípcios já falavam de reencarnação. Em todos os tempos da humanidade houve esse conceito. Principalmente nessas religiões orientais, que aliás quase todas vieram da parte do Oriente, né? Com diferenças. A diferença de Kardec é quando ele recebe os espíritos superiores, ele esclarece. E não há estudo tão profundo sobre o mundo espiritual como a codificação de Kardec até hoje. Não há. Com tanta profundidade de conceito, etc, etc. Né, Marcelo? Então, vamos fazer mais uma pausa musical e aí daremos continuidade a mais reflexões sobre esse tema palpitante. E aí entraremos um pouquinho aqui nas considerações que o Kardec fez em O Livro dos Espíritos. Pode ser? Pode. Vamos ouvir então o Padre Irala na Melodia da Ressurreição. Estamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discorrendo e refletindo sobre o palpitante tema da reencarnação, que é um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Deus é o primeiro, imortalidade da alma o segundo, comunicabilidade com os espíritos o terceiro, quarto, a reencarnação, e o 5º conceito, a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. E quem disse isso foi o Mestre Jesus. Eu só estou reproduzindo, não sou eu que disse. Muito bem, nós vamos encontrar lá na questão 166 de O Livro dos Espíritos, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A resposta dos benfeitores: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, ou existe a reencarnação, as várias vidas sucessivas, ou temos uma vida só. Não tem outra opção. Não dá para ter, o espírito tem 10 encarnações. O espírito tem 3 encarnações. Não. Ou são várias vidas sucessivas, ou é uma vida só. Se é uma vida só, nós sempre fazemos essa reflexão. Se é uma vida só e nós não alcançamos a perfeição nessa vida, como fazer para obter a perfeição? Aí os benfeitores respondem: através da prova de uma nova existência. E sejamos sinceros, 70 anos de existência, nós sempre falamos aqui, né? 70 anos de uma única existência são suficientes para desenvolvermos todas as virtudes no seu mais alto grau? Sejamos sinceros. Nós vamos desenvolver a paciência, por exemplo. Estou falando só de uma virtude, a paciência. A paciência é autocontrole diante das adversidades. Nós vamos desenvolver esse autocontrole diante das adversidades no seu mais alto grau apenas vivenciando 70 aninhos? Aí o Kardec prossegue. Como realiza, pergunta o Kardec novamente, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, lá no mundo espiritual, evidentemente que nós progrediremos, nós alcançaremos virtudes, nós reconheceremos os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, como o nosso querido André Luiz descreve na obra Nosso Lar. E que ele recomeçou a sua trajetória utilizando-se de um rodinho, né? Um rodinho, e fazendo as atividades de limpeza lá nas câmaras de retificação lá da colônia Nosso Lar, que aliás é um momento que muito me emociona, né, particularmente. Tem vários momentos emocionantes, né, mas esse em particular. E então, lá no mundo espiritual nós continuamos progredindo. Só que quando nós adquirimos as virtudes lá no mundo espiritual, lá é mais fácil da gente entender, né? A gente tem uma outra visão, uma visão mais abrangente. Agora, quando nós entramos na matéria, é importante nós vivenciarmos a experiência da matéria para colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? Para desenvolver aqueles conceitos que nós aprendemos. Lógico que não é tão fácil quanto parece, porque quando nós entramos na carne, quando nós reencarnamos, evidentemente que tem muitas objeções, muitas dificuldades, nem sempre nos recordamos, nem sempre temos aquela fortaleza espiritual necessária, nem sempre temos um comportamento ético mais próximo do que idealizamos e assim por diante. Mas nós conseguimos um progresso no período da erraticidade, entre uma existência e outra. A alma, pergunta Kardec, quer saber,
A alma passa, então, por muitas existências corporais? Olha a pergunta clara, nítida, né? Aí os benfeitores respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Nós não vamos discutir com os nossos irmãos que não consideram a reencarnação. Nós não vamos discutir. Nosso querido Severino Celestino da Silva, ele diz que a reencarnação, ela não foi feita para acreditar ou para deixar de acreditar. A reencarnação é uma lei biológica. Inclusive tem um livro, viu, Guilherme, que se chama Reencarnação, uma lei biológica, que é do nosso querido Décio Iandoli Júnior, que você ouviu e gostou, né, no podcast lá do pessoal do Geraldinho, né? Então, a reencarnação é um princípio que Deus se utiliza para que cada um de nós vivamos. Não é para acreditar ou para deixar de acreditar. Respeitosamente, e lógico que eu não sou assessor de Deus para dizer o que eu vou falar, né? Mas para Deus, você acha que Deus está preocupado se você acredita ou não acredita na reencarnação? Sabe, ele tem coisa mais importante para fazer. Tem que cuidar da gravitação universal. Gravitação universal, não é só do planeta Terra. Tem que cuidar de cada folha que cai, de cada semente que germina. Tem que cuidar de cada fio de cabelo que nós vamos perdendo com o tempo, né? E então, quer dizer, não é para acreditar ou para deixar de acreditar. Alguns de nós, né? É, alguns de nós. Tem alguns que nós admiramos, né? que não cai o cabelo de jeito nenhum, né, João? E então, a reencarnação é uma manifestação da misericórdia de Deus. Aí sim, viu José? Você foi muito feliz porque são tantas mazelas que cometemos na nossa trajetória que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de vivenciarmos uma nova existência para pelo menos corrigir, ainda que parcialmente, aquelas tantas demonstrações de ignorância, tantas demonstrações de imaturidade espiritual, imaturidade psicológica, ao praticarmos tantos crimes ou tantos deslizes que praticamos no passado. Evidentemente que a reencarnação não tem só esse objetivo. Não é só corrigirmos aquilo que praticamos em existências passadas. É também para aprendermos na atual existência, porque a nossa trajetória não é só o sofrimento penoso do passado. Pelo amor de Deus, né? Algumas coisas estão relacionadas com o passado, mas não é tudo que está relacionado. Inclusive, pois não, Marcelo, João, fica à vontade. Foi bem de encontro a uma coisa que eu ia comentar e que estava nessa mensagem aqui também, é o seguinte, que aquela outra passagem de Jesus, né, que ele disse assim: muitas coisas teria ainda a dizer-vos, mas não podereis compreendê-las devido à vossa imperfeição. Exatamente. Né? E aí eu me lembrei, estava comentando, acho que no programa passado, não sei, sobre aquela Cosmos, né? Aquela série que tem exato. Aí é um negócio da década de 70, né? Final de 70, anos 80, alguma coisa assim. Esse que passa que tem um rapaz, não, um tô dizendo negro, aquela primeira. Não, né? essa esse é o substituto. O substituto não, ele tá fazendo a nova rodada do Cosmos. Isso, porque aí Neo. Então aí eu estou pensando assim, isso que você estava comentando, eu estava imaginando, né, que eu sempre, é uma coisa que me atordoa, vamos dizer assim, né, quando eu paro para refletir sobre o conceito de infinito, né, muito usado, né, durante os meus estudos na faculdade, mas eu confesso que me balança ainda até hoje. Mas a oportunidade de ver, né, essa nova série aí de Cosmos é muito linda, né,
esse cientista ele vai assim, ele aborda desde os bilhões, quer dizer, eu estava até comentando ainda hoje isso aí. Bilhões De galáxias. Bilhões de galáxias. Aí assim, a Terra, né, que gira ao redor do Sol, que é uma das menores estrelas que tem na nossa galáxia, né? E aí existem bilhões de galáxias. Então, assim, aí a gente vai ficar preocupado, tal, igual você estava dizendo. Quer dizer, então, assim, tinha tanta coisa para a gente aprender, né? E aí o que Jesus falou, quer dizer, ele tinha tanta coisa para dizer, mas assim, a nossa imperfeição era tão grande, né? Ia nos cegar se ele fosse trazer toda a verdade, toda a claridade, né, Zé Irmão? Com os conhecimentos da época de 2000 anos atrás. Hoje a gente, né? Hoje já é um pega para capar, né? Imagina. Hoje, então, isso que eu acabei de dizer, eu ainda fico... Hoje ainda é um pega para capar. Exatamente, eu ainda me sinto assim, atordoado, pensando só no conceito de infinito, vamos dizer, trazer à prática o conceito de infinito, mas vendo esse cosmos, quando ele viaja, assim, nos leva a viajar assim, na nave dele lá, que ele tem lá, imaginário, a essa enormidade do cosmos, e também ele vai ao microcosmo, dentro do átomo. É um negócio, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É muito maravilhoso os conceitos assim. E aí dentro disso que você estava falando, como é que a gente vai aprender tudo isso numa vida só, pelo amor de Deus? Não tem como. Não tem cabimento, 70, meu Deus. Não tem cabimento, não é verdade, Zé? Não é, Marcos? É verdade. Realmente é muito amplo isso, né? E aí vem esse conceito da reencarnação, de você ter muitas vidas para continuar aprendendo. Uma vida só não seria suficiente. E a gente vê também, nós falamos muito da reencarnação como uma corrigenda, né? Como você se autocorrigir e evoluir. Mas há também, se vê como a reencarnação ela é complexa e grandiosa, porque muitos reencarnam também para auxiliar o outro, né? Aquela reencarnação que eu quero ir ajudar, né? Então, não vem para corrigir, mas ele é uma reencarnação, volta à vida corporal para ajudar dentro da família aquele que necessita, para ajudar a humanidade, para ajudar a população, seja lá qual seja a missão, mas reencarnações missionárias, né, Zé Irmão? Gostaria que você pudesse complementar com mais algo mais. Sem dúvida, são os missionários, né, Marcelo? São pouquíssimos, digamos de passagem, né? Porque são aqueles que conseguiram aí já são espíritos bons, né? Espíritos muito bondosos, que além de ter atingido um nível moral, amoroso muito grande, obviamente que eles, por misericórdia também, retornam para poder se dedicar ao amor, à caridade e ao auxílio dos irmãos mais ignorantes, que somos nós, que ainda derrapamos no nosso apego material e assim por diante. Porque é importante isso que o Marcos falou, porque quando nós pensamos em reencarnação, quase sempre nós somos levados ao conceito de karma, né? Que é um conceito hindu, na verdade, que nós podemos pegar aí através da lei de ação e reação, que é uma lei da física, mas que Kardec nos esclarece que não é bem assim. A lei que ele nos traz é de causa e efeito, que existe uma diferença muito grande. Então, digamos, se você pegar pela lei de karma e a lei de ação e reação, você imagina o seguinte, né? Quase como se fosse a lei de Talião, né? Então, você machucou o seu companheiro, o seu amigo no olho, na outra reencarnação você volta cego, né? Então, você feriu alguém numa perna, na outra você pode voltar sem uma perna, tal. Esse é o conceito, seria o conceito básico. O conceito é muito básico mesmo, essa é a palavra. Mas Kardec, através do conhecimento da pleia de espírito, ele começa a aprofundar muito mais. Depois da literatura espírita, que aí nós já temos, com todos os outros médiums que vêm depois da codificação espírita, em especial Chico Xavier, através da obra de Chico, e aprofunda muito mais ainda esses conceitos e nos traz também aí a misericórdia divina. Porque o Marcelo falou aqui pra gente até no intervalo, como se nós pudéssemos arcar com todas as consequências imediatamente,
numa reencarnação posterior, o que nós sabemos que muitas vezes não é possível. Porque nós temos nossas fraquezas, como o Marcelo bem disse, quando nós chegamos no mundo espiritual, a nossa visão muda bastante, muitos são resgatados já através da misericórdia, da bênção do arrependimento, não é? Mas nós somos ignorantes. Então, quando nós chegamos aqui, e aí foi até o próprio Marcos que falou, né, no intervalo, que Chico, ele fala uma coisa muito bonita. Deus, ele é tão bom que ele nos permite pagar as nossas dívidas em longas e suaves prestações, né, João? O João que falou, que são... É umas Casas Bahia, né? Exatamente, que são... Casas Bahia Divina. Exatamente, que são as reencarnações. Mas como o Marcelo bem colocou, não é uma questão só de passado. Né? Então a gente ainda está preso a essa ideia. Ah, é karma, eu vim aqui para pagar, tá como se Deus fosse um juiz inclemente que vê, você está me devendo. Não é isso. Meus irmãos, o conceito de misericórdia, de reencarnação é a misericórdia, e para o espírito é o aprendizado. O aprendizado. Quando, e Kardec explica isso nas obras básicas, quando o espírito vem, através das consequências da lei e de suas próprias atitudes, em uma situação de expiação, que vejam que existe grande diferença das provas para a expiação. Se você comete um erro, isso não significa que diretamente você vai reencarnar já na próxima encarnação com aquele problema. Não é assim que se faz. Porque existe uma palavra de Pedro que diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, como Marcelo? Então, o Marcelo está falando que eu tirei da boca dele, mas não é porque nós estamos todos conectados, né, Marcelo? Exatamente. Então, nós temos que imaginar que Deus sempre aposta em nós que nós vamos ter a vontade de praticar o bem. Porque nós não estamos aqui para pagar. A lei da reencarnação não é uma lei de retaliação. A gente tem uma imagem da reencarnação como se fosse uma lei de retaliação. É uma lei de amor. É uma lei de aprendizado. É como o pai que, vendo que seu filho cometeu algum erro ou está na ignorância, busca corrigi-lo. Não é assim que nós fazemos? Por exemplo, quando o filho está doente, mesmo que o remédio seja amargo, a gente sabe que é necessário que ele tome. Mesmo que a injeção vá doer naquele momento, mas nós sabemos que vai ser parte da cura. Não é isso? Mesmo que o castigo, castigo no sentido de privá-lo de certas coisas, né? Vou trocar a palavra. De privá-lo de certas coisas. Olha, você fez isso, então agora você tem que arcar com essas consequências. Mas é um meio de educação. Não é? E não é assim pra gente, quer dizer, a gente não tem que arcar com as nossas consequências dos nossos próprios atos, e quando nós temos o mínimo de prudência, nós aprendemos com isso. Assim também é a reencarnação. Então a reencarnação não pode ser encarada de uma maneira de retaliação, mas de aprendizado. Então, dependendo da situação onde eu estou, meus queridos, a reflexão é: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Se eu estou numa situação de dor, o que Deus está me mostrando neste momento? Porque veja, a dor, ela é um meio, ela não é um fim. É isso que nós estamos falando. A dor, ela é um alerta para que algo esteja errado, para que você se movimente para poder resolver isso. Não é isso? Então, todas as provas, todas as situações difíceis. Então vejam, eu quero aqui esclarecer de maneira rápida. Deus sempre nos dá novas oportunidades. Então, mesmo que a gente faça tudo errado, o que acontece? O que Kardec e André Luiz nos explica? Quando nós chegamos no mundo espiritual, que nós somos acolhidos, que aí nós entramos num novo sistema de educação, que está lá o nosso mentor, os nossos entes mais queridos que nos querem bem, que aí o arrependimento já chegou em nosso coração, a gente faz uma nova planificação de reencarnação. Bom, então agora eu vou reencarnar assim. E quase sempre nós não pedimos facilidades, porque nós sabemos que senão a gente cai fácil. Correto? Então, se você sabe que por um caminho é ruim, você prefere não passar por aquele caminho, você prefere dar a volta. Então, quase sempre, não é isso? A gente procura evitar as nossas fraquezas,
não nos dando muita facilidade. Então, muitas vezes é pedido do próprio espírito que venha numa situação um pouco mais difícil para poder moldar o espírito. Mas aí nós chegamos aqui e o Marcos falou uma coisa muito bonita no intervalo. Vem junto conosco o esquecimento, porque é a quem pergunte. Se nós temos várias vidas, por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Porque também é uma bênção, né, Marcos? Quer falar um pouco sobre isso? É uma bênção, não é isso? É necessário que nós não tenhamos essas lembranças, né, passadas, até porque estaremos reencarnando em família com aqueles que podem ter sido os nossos adversários, né, no passado. Desafetos. Nossos desafetos, o que seria muito ruim para nós sabermos a nossa história pretérita, né, Marcelo? Isso não seria correto para a nossa evolução espiritual. Assim, a gente não, né, Marcos, pensando, vendo alguns livros aí do André Luiz, só comentando que eu estou vendo, assim, a gente lembrando daquelas, a gente não teria estrutura psicológica para saber que aquele filho, aquela esposa, aquele marido, aquele pai ou aquela mãe, né, nós fizemos isso ou aquilo outro. Então, assim, seria impossível, né? Quer dizer, não teria como. A gente não tem estrutura, né, psicológica para fazer isso. Ô, João, quantas vezes tem duas frases que a gente sempre repete? Uma, se eu pudesse voltar atrás e fazer de novo. Verdade. E a reencarnação nos proporciona isso. Exatamente. E outra, eu gostaria de esquecer, mas eu não consigo. Exatamente. E a reencarnação nos dá esses dois conceitos. Voltar atrás para recomeçar e o esquecimento para poder aceitar aquele que nos feriu. É verdade. Eu só gostaria de fazer um comentário antes da gente puxar o último. O assunto reencarnação dá uns 38 programas no mínimo, né? Mas só para a gente assim se posicionar, e aí a gente parte para o terceiro e último bloco, que nessa tem uma pergunta aqui, e a pergunta do Kardec é maravilhosa. E a resposta é me desculpe, viu, Guilherme, mas é um checkmate naqueles detratores do conceito da reencarnação. Então a pergunta é assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Sempre lembrando, né, que no Antigo Testamento a palavra reencarnação não existe. Lógico que não existe. Não existe. A palavra foi proposta por Kardec em 1857. Então, o sentido reencarnação nos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ora está a palavra é ressurreição. Exatamente. Porque ressurreição ora significa reencarnação e ora significa ressurgimento. Ressurgimento espiritual. Isso. Né? Então, a palavra reencarnação realmente não está na Bíblia. Mas ele pergunta para os benfeitores: qual o fim objetivado com a reencarnação? Olha a resposta: expiação. Só que não é só expiação. Expiação e melhoria progressiva da humanidade. Como que a humanidade vai melhorar sem a reencarnação? Nós estaríamos nas cavernas ainda, se fosse uma existência só. E Marcelo, dentro dessa linha, tem uma informação, né, dessa mensagem aqui desse médium, o Barão de Coque, aqui desse enviado já, ele diz o seguinte: que assim, os espíritos, uma mensagem do Espírito dizendo assim: os espíritos que povoam o vosso globo, na maioria sempre o habitaram. Se são os mesmos que retornaram há tantos séculos, é que pouquíssimos mereceram a recompensa prometida por Deus. Exatamente. Que é a felicidade. Exatamente. Então, Perfeito. E ainda ele completa, nessa mesma questão, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, ou seja, sem a reencarnação, eles perguntam: onde a justiça? Sem a reencarnação, como Deus vai estabelecer o seu conceito de soberanamente justo e bom? Como que Deus vai mostrar que Ele é bom sem a reencarnação?
O cara apronta, pega propina, pega dinheiro, compra juiz, paga advogado e não sei o quê. Não passa meia hora na cadeia. Não passa meia hora. Nós sabemos disso. Nós sabemos, infelizmente, nós temos muitos exemplos disso, embora, graças a Deus, em nosso país tem mudado e tomara que continue mudado nesse sentido, continue mudando nesse sentido. Continue nessa linha. Né? Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que cometeram crimes hediondos e que não ficaram meia hora na cadeia. É ou não é? Agora tem um detalhe. Ele está encarcerado em si próprio. Porque Deus não pune ninguém. Deus não perdoa e não pune ninguém. Deus fez as leis. Se nós nos desviamos do caminho do cumprimento dessas leis, nós vamos arcar com as consequências. No momento em que a gente reconhece, né, que a gente vamos dizer, consegue entender, a nossa consciência não nos perdoa, nós não nos perdoamos, né, Marcelo? Exatamente. Tem um exemplo de um advogado, só para a gente passar para o intervalo, um exemplo de um advogado, no passado, ele era conhecido, ele era um crânio. Ele era um crânio, todo mundo chamava ele de cabeça, porque ele pegava as vírgulas das leis e conseguia provar... Fazer uma nova interpretação. Conseguiu fazer uma nova interpretação e conseguia melhorar a vida dos seus clientes, mesmo sabendo que muitos desses clientes eram portadores de crimes, eram portadores de... Que não mereciam aquele bem, né? Não mereciam aquela inocência ou aquela... Essas benesses. As benesses, exato. Muito bem. Aí ele reencarnou. Sabe como que ele reencarnou? Ele reencarnou com hidrocefalia e durou alguns meses. Ele era o cabeça. Isso não significa que toda criança que nasce com hidrocefalia foi um advogado que usou mal a sua inteligência. Não significa isso, lógico. Mas, nesse caso, isso ficou impregnado no espírito dele. E ele quis ter essa experiência na carne para começar a se redimir das suas... do seu grau de comprometimento que ele havia alcançado. Eu ia só comentar uma coisa aqui, né, que a gente estava comentando aqui no intervalo, da importância da gente deixar claro para os nossos queridos ouvintes, irmãos que vamos dizer que não conhecem a doutrina, etc. Por exemplo, os livros de André Luiz, eles como ferramenta, vamos dizer, para a gente entender essa questão da reencarnação, é tão complexo o assunto, né? E assim, André Luiz trata em diversas situações, explica, conta histórias de como é que aconteceu com vários espíritos em várias situações. Então, para a gente ir entendendo devagarzinho, né, convidamos aí os nossos ouvintes, quem ainda não leu os livros de André Luiz, que faça, que vai ser muito esclarecedor. Sem dúvida. Vamos para a pausa então, Guilherme? Vamos com Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos. Boa noite, meus amigos. Então, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Momentos Espirituais, para continuar falando sobre esse tema tão cativante e tão importante, que é o tema da reencarnação. É muito interessante a gente observar como nós conversamos, às vezes aqui no intervalo, surgem tantos assuntos interessantes que eu comento com os irmãos, seria interessante se a gente pudesse levar isso realmente pro ar, né? Quer dizer, fazer uma coisa, abrir para que os irmãos pudessem também ouvir o que a gente comenta aqui na hora do intervalo, que é muito interessante. Mas o nosso amigo Marcelo, ele está retornando agora, foi tomar uma aguinha, né, Marcelo? E aí agora ele vai retomar a liderança aqui do nosso programa. Não, beleza, Zé. É verdade, né? Teve uma época em que eu e o Guilherme, nós até gravávamos, né, Guilherme? Deixávamos rolando o programa nos intervalos musicais, né? E muitas pérolas surgiam, né? Mas eu só gostaria de voltar um pouquinho no que eu disse agora há pouco, quando eu disse
daquele argumento que é um checkmate para aqueles que não concordam ou não aceitam o tema da reencarnação ou o princípio da reencarnação. Então eu gostaria de que vocês entendessem, os estimados ouvintes entendessem o checkmate, que foi um exagero de minha parte, e eu peço desculpas por isso, mas que entendessem como argumentos que são argumentos assim muito relevantes do ponto de vista da filosofia de vida que todos podemos abraçar, uma vez que as várias vidas sucessivas elas propiciam o melhoramento progressivo da humanidade, elas restabelecem a justiça de Deus na sua mais exata na sua mais exata situação, e evidentemente que ela iguala aqueles delitos que praticamos no passado. Até me recordo de uma outra história que se encontra em uma das obras do André Luiz, talvez vocês me ajudem a lembrar, talvez o Zé se lembra com mais facilidade, em que dois pilotos, dois espíritos já de uma alta hierarquia, eles reencarnam como piloto de avião. E eles reencarnam num período em que a aviação ainda estava começando. Então havia ainda muitas imperfeições, muitos acidentes ocorrendo. E esses espíritos, eles reencarnam com esse objetivo de viverem 25, 30 anos de existência, mas eles iriam participar de um período de desenvolvimento da aviação, e eles desencarnariam num acidente aéreo. E por que eles pediram isso? Eles pediram isso porque eles gostariam de sentir na própria pele o mal que eles cometeram no passado, quando ambos atiraram do alto de uma torre um desafeto, um adversário, que evidentemente culminou com a morte daquela pessoa. E evidentemente que agiram de maneira injusta, mas eles fizeram questão de solicitar essa existência, embora em algumas existências eles puderam progredir muito, e progrediram muito, só que eles queriam sentir na carne para que o auto-perdão se concretizasse, eles fizeram questão desse sacrifício. Então, muitas vezes, vejam vocês, né, como é o sentimento dos corações dos espíritos mais elevados. Eu sempre me recordo com muita emoção das peregrinações que o Chico fazia lá no bairro do Pássaro Preto, lá em Uberaba, e ele ficava muito agoniado, e também nas cercanias lá, nos bairros mais periféricos lá de Pedro Leopoldo, que é uma cidade muito menor do que Uberaba, mas que ele ficava comovido de quando ele percorria as casas dos nossos irmãos mais necessitados, que naquele dia ainda havia, né, as casas com fogão a lenha, né? E naquele dia o fogão não havia sido aceso. Por que que não havia sido aceso? Porque não havia comida. E isso era final da tarde, começo da noite, que ele ia lá peregrinar. Então isso tocava muito o coração dele, comovia demais ele, e evidentemente que nós também temos que ter o nosso coração tocado. Porque a vida, como diz a nossa querida Cora Coralina, só vale a pena ser vivida se tocamos o coração das pessoas. E eu me sinto muito feliz porque vocês tocaram o meu coração.
Marcelo, só queria, eu me lembrei agora, você estava falando de piloto, eu li um livro há uns 4 anos atrás, chama A Volta, não sei se vocês já ouviram falar desse livro. É a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr. Esse livro foi escrito pelos pais desse menino, um garoto. Eu vou resumir bem assim, conta a história do seguinte: o garoto, com 2 anos de idade, estranhamente, ele desenhava um barquinho e um avião atirando nesse barquinho. Que desenho de criança mesmo. E os pais começaram a... Poxa, alguma coisa está estranha. Levaram ele em psicólogos e tudo mais. O psicólogo não sabia o motivo daquilo. E ele fazia uma série de desenhos que levava a isso. Até que um dia, alguns anos depois, o pai foi num museu aeronáutico. E esse menino parou em frente a um avião, olhando aquele avião, não quis sair de frente daquele avião. Foi difícil tirá-lo de lá. Então eles foram começando a pesquisar. E ele, nos desenhos, ele começou a assinar com o nome James. Aí eles foram fazer uma pesquisa daquele avião, se havia algum piloto, e chegaram a James Houston Jr., que participou de uma guerra, de uma batalha no mar do Japão. Então, o livro decorre, e esse livro é muito interessante, que é escrito pelos pais, e eles vão colocando fotos no livro dos momentos dele no museu, e os desenhos dele. Então, eles vão documentando com isso, né? E aí chegam no registro desse piloto, a foto e o menino olhando aquela foto, ele se identifica com aquela imagem, ele se diz ser aquele piloto. Até ao final do livro, você vê que interessante esse livro, é um livro muito bom, disse ele. No final, esse menino indica para um navio, uma fragata americana, aonde está o avião dele no mar. Então eles chegam naquele ponto, ele fala, foi mais ou menos aqui que o avião caiu. Onde ele termina o livro ele jogando flores naquele local, né? Que aí na história diz que ali foi uma batalha muito dura, que muitos aviões foram abatidos naquele local. E esse James havia desencarnado nessa área. Você vê que é interessante, das muitas provas que nós temos de reencarnação, até daquelas provas de uma menina de 2 anos já começar a tocar um piano sem mesmo estudar música, enfim, né, Zé? Se você puder até comentar a respeito disso, das diversas e diversas provas de reencarnação. Esse livro foi uma das provas fora da ciência em relação a isso. Eu não sei se esse caso foi um dos casos que aquele Ian Stevenson estudou, mas o que o Marcelo estava falando, né? O mundo vai evoluindo, o tempo vai passando, e pela nossa doutrina, filosofia da fé raciocinada, a gente tem que estudar, aprender, né? Então, é uma questão de tentar entender. Então, quando a gente pega os estudos do Ian Stevenson, que já desencarnou em 96, mas que tem vários casos de reencarnação ou, né, de lembrança de vidas passadas documentados, né? Vários, são muitos. E é um trabalho extremamente... 3.000 casos, né? 3.000 casos. Desculpa. Claro. Aquela hora o Marcelo apontou bem e falou, tirou da minha boca, você tirou da minha boca. Eu ia falar sobre isso agora. Então, e é incrível, porque assim, vamos estudar. A Bíblia é uma base maravilhosa, mas tem erros de tradução, tem alguns interesses que foram colocados por várias pessoas que trabalharam nessa... Então, assim, ao longo do século. Não é? Tem muito tempo. Vamos pegar o que a gente tem agora. Vamos ver. Pô, será que esse cara não veio e está mostrando para a gente como é que explica? E aí, também, se a gente pesquisa, né, da mesma maneira que o Marcos estava falando, tem algumas coisas. Então, eu vou falar um caso só, mas se a gente pesquisar na internet, tem vários. E tem uma palestra da Nete Guimarães sensacional que fala das crianças prodígio. Mas tem um rapaz chamado Kim Ung-yong. Esse menino, com 6 meses de idade, falava com os pais.
Tem até a história engraçada que ele começou a falar com a mãe ligou pro trabalho, pro pai, o pai falou, não, vai dormir que você deve estar... E quando ele chegou em casa, o menino começou a falar com ele também. Com 4 anos de idade, ele sabia ler japonês, coreano, alemão e inglês. Com 5 anos, fazia contas que para um ser humano normal seria impossível, como diferencial complicado. Né? Esse rapaz, o Kim Young, ele até hoje é a marca mais alta do QI, de 210. E assim, é um caso que a gente fala assim, tá, como é que acontece isso? Não é? E tem crianças que nascem com o dom da música, que com 2 anos pegam um piano e tocam. Como? Então, é legal a gente estudar. Né? Tudo indica que isso é algum tipo de herança de um aprendizado pregresso. Guilherme, eu ia falar isso daí, para terminar, porque é impressionante, cara. Eu ia falar exatamente isso, que é impressionante o número de casos documentados de reencarnação, que não foi só o Ian Stevens, né? Isso. Tem muito mais cientistas. Tem outros, é verdade. E olha só que interessante, eles começaram a documentar, Marcelo, e aí uma das coisas que eles rebatiam é que quando entrava o contato da família com a criança reencarnada, eles falavam assim, contaminação, porque a família acaba ficando emocionada e passando. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer documentação antes de levar a família na criança reencarnada. E isso é quase irrebatível, porque a criança dava todos os detalhes, e aí só depois que ele tinha tudo documentado, tudo, aí aí depois ele começou a levar, não só ele como vários outros pesquisadores, eles começaram a levar para a família, para se não ter mais como rebater. E o que mais me impressionou é que diz que o Carl Sagan, né? No penúltimo livro dele, olha só, e o Carl Sagan ele escreveu vários livros falando de uma maneira bem materialista, falando que nada disso existia e tal. E no penúltimo livro dele, ele escreve lá que dos estudos que estavam se seguindo, um dos estudos que deveríamos ficar de olho era o estudo dessas crianças, desses estudos de crianças reencarnatórias, porque ele falava assim, há relatos tão impressionantes que é impossível que tenha vindo de outro lugar que não fosse a reencarnação. Isso Carl Sagan falando. E só aproveitando, só um rápido assim, o seguinte, o Guilherme falou uma criança com 2 anos, né, tocar piano. Eu, por exemplo, agora mesmo eu tô aqui na minha luta para estudar clarinete, tá certo? Os amigos que me conhecem. Eu estava agora há pouco lá tentando, lá perturbando os vizinhos lá, e assim, e já tem algum tempo, tem uns 2, 3 anos que eu estou estudando e não toco ainda nada, né? Quer dizer... Tranquilo, João, na próxima encarnação... Não, eu sei, por isso que eu estou falando assim, daqui a algumas encarnações, quando eu nascer com 2 anos eu vou estar tocando, mas daqui a algumas, né? E assim, eu queria ler um pedacinho aqui, que o nosso querido, naquela mensagem que eu li, do enviado de o médium Barão de Koch, ele termina assim, unindo os dois temas.